Já pensou você acabar vivendo a vida tão no automático, que você acaba adotando alguns pecados de estimação para sua vida? Mas eu acredito que existem assuntos que precisam ser falados, principalmente nos dias de hoje. E o pecado de estimação é um deles, porque a verdade é que muita gente fala sobre bênção, vitória, promessas e milagres. Mas pouca gente fala sobre aquilo que silenciosamente vai afastando a nossa alma a cada dia de Deus. E o pecado muitas vezes não chega destruindo tudo de uma vez. Ele chega pequeno e disfarçado. Silencioso também, ele entra aos poucos na nossa rotina, nos nossos hábitos e nos nossos pensamentos. Até que a gente comece a achar normal aquilo que nunca deveria ser normal. É exatamente aí que nasce o chamado pecado de estimação. É aquele pecado que a gente precisa abandonar, mas a gente não quer largar ele de jeito nenhum. É aquele erro que a gente esconde, que a gente alimenta em segredo, que a gente tenta justificar, que a gente tenta proteger dentro do nosso coração. E talvez o mais perigoso de tudo seja isso. A gente começa a criar um apego ao próprio pecado. A pessoa sabe que aquilo vai afastá-la de Deus, mas mesmo assim continua alimentando aquilo dentro de si. E aos poucos ela vai se acostumando com o erro. Hoje em dia, principalmente na juventude, isso acontece muito. E eu falo isso por mim. Eu sou um jovem de apenas 22 anos e sei como existem lutas que parecem constantes na nossa geração. A internet, muitas das vezes, facilitou muitas coisas. O mundo normalizou muita coisa através da internet. O pecado, muitas vezes, virou entretenimento, virou meme, virou moda, virou tendência. E sem saber, as pessoas vão ficando frias espiritualmente. O problema é que a sociedade atual ensina a seguir o coração acima de tudo. Faça o que te faz feliz. Viva a sua verdade. Curta a sua vida. Todo mundo faz, por que você não vai fazer? Só que nem tudo aquilo que dá prazer faz bem para a nossa alma. E o pecado é exatamente assim. Ele oferece um prazer momentâneo, mas depois cobra um preço espiritual muito, mas muito alto. Primeiro vem o prazer, mas depois acaba vindo o vazio, a culpa, o afastamento de Deus, e o mais assustador é que isso acontece devagar. A pessoa nem percebe o quanto mudou ao longo desse caminho, mas já não ora mais como antes, já não busca Deus como antes, já não sente mais a vontade de participar das Santas Missas, já não sente mais aquela sede de adorar. O fogo acaba se apagando. E o mais importante, muitas vezes nem reza mais. Já não sente mais nem aquele peso na consciência em fazer o pecado, pois já virou um costume da pessoa. E isso é perigoso demais, porque enquanto a consciência ainda pesa, significa que a alma ainda está lutando. Mas quando a pessoa consegue viver no erro sem sentir nada, a situação começa a ficar séria. E sabe uma coisa que eu percebo muito? Muita gente tenta classificar o pecado. Vou dar uns exemplos. Ah, mas aquilo é pequeno. Tem gente que faz coisa pior. Isso não é tão grave assim. Tem gente que faz coisa pior. Mas a verdade é tudo é pecado. Nos afasta de Deus. Não existe pecado de boa. Claro que existem consequências diferentes para diferentes atitudes. Mas qual pecado alimenta dentro do nosso coração começa a endurecer a alma. E o pecado de estimação é perigoso justamente porque a pessoa cria intimidade com ele. Ele deixa aquilo fazer parte da nossa rotina. Ela para de lutar contra aquilo. A pessoa acaba começando a aceitar aquilo dentro da sua própria vida. E talvez hoje exista algo que Deus já pediu para você abandonar faz muito tempo, mas você ainda não conseguiu se entregar totalmente à graça de Deus. Talvez seja um vício escondido que a gente tem vergonha. Talvez seja um relacionamento que acaba te afastando de Deus e você não tem aquela coragem de terminar ou dar um basta. Talvez seja pornografia, talvez seja mentira,
talvez seja o orgulho, a inveja ou até mesmo a raiva. Guardar a raiva guardada dentro do nosso coração é muito perigoso, pois a gente acaba esquecendo a vida em comunidade com os irmãos. Talvez seja uma vida dupla, onde você aparenta uma coisa diante das pessoas, mas no segredo, dentro de casa, vive completamente diferente. E sabe o que é mais triste? Muita gente se acostuma tanto com o pecado que começa a achar impossível de mudar. A pessoa pensa: ah, eu sempre fui assim, não consigo vencer isso. Já tentei várias vezes, Deus deve ter desistido de mim. Mas Deus não desiste. É isso que precisa entrar no coração de muita gente hoje. Porque tem gente que estão afastados da presença de Deus, não porque eles deixaram de amar a Deus, mas porque sente vergonha de voltar para a presença dele. O pecado acaba gerando culpa, a culpa acaba gerando uma distância. E a distância faz a pessoa acreditar que não merece mais estar perto de Deus. Só que no Evangelho nunca foi sobre pessoas perfeitas. O Evangelho é sobre pessoas quebradas, sendo transformadas pela graça de Deus. Olha quantas pessoas falhas Deus usou na Bíblia. Usou homens que erraram, que caíram, que falharam, mas que decidiram voltar para a presença de Deus. Talvez hoje o que Deus mais espera de você não seja a perfeição imediata. Talvez o que Ele queira seja sinceridade. Talvez Ele só queira ouvir de você e de mim. Senhor, estou lutando. Eu estou cansado. Eu não consigo sozinho vencer esse pecado. Me ajuda. Porque existe batalha que força humana não consegue vencer. Existe corrente espiritual só são quebradas com a oração, jejum, confissão e a vigilância. E com certeza, o mais importante, a intimidade com Deus. Eu acho muito forte quando a Bíblia fala que devemos vigiar constantemente, porque ninguém cai da noite para o dia. A queda começa nos pequenos detalhes, começa em pequenas concessões, pequenas brechas que a gente vai dando ao longo do dia ou da nossa vida, pequenas escolhas que acabam afetando tudo. E o inimigo acaba trabalhando justamente ali, fazendo a pessoa acreditar que não tem problema viver esse pecado. Vai ser uns exemplos, que vai ser só dessa vez, só um pouquinho, depois você para. Mas o pecado nunca quer ser só uma visita, ele quer fazer morada. E quanto mais tempo a gente alimentar algo errado dentro de nós, mais difícil fica abrir mão daquilo. Só que existe algo maior que o pecado, a misericórdia de Deus. E talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje se sentindo preso espiritualmente, sentindo que perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a vontade de buscar a Deus. Talvez você ache que foi longe demais, que errou demais, ou que Deus desistiu de você. Mas escuta isso que eu vou te falar. Deus nunca abandona quem decide voltar. E talvez hoje, no dia de hoje, esteja justamente chamando você para essa libertação. Não importa quanto tempo você lutou contra esse pecado, não importa quantas vezes você caiu, mas o importante é não permanecer caído. E talvez hoje seja o começo de uma mudança verdadeira na sua vida. Talvez hoje seja o dia de parar de alimentar aquilo que está destruindo sua intimidade com Deus, no seu silêncio do seu coração, na sua intimidade. Talvez hoje seja o dia de entregar de verdade aquilo que você vem escondendo já faz muito tempo. Eu sei que não é fácil. A luta contra a carne é diária. Tem dias que vai parecer impossível. Tem dias de fraqueza, tem dias que parece impossível vencer. Mas quando a gente decide colocar Deus acima do pecado, acima da vontade, da carne e acima do orgulho, algo começa a mudar dentro da gente. A santidade não começa na perfeição, ela começa na decisão de não querer permanecer no erro. E na caminhada católica, Deus nunca nos deixará sozinhos. Ele nos dá os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, a oração, o Santo Rosário e a intercessão dos santos para fortalecer na nossa caminhada espiritual. E talvez hoje, mais do que nunca, você precisa voltar aos pés da cruz, voltar para a presença de Deus, voltar para aquilo que um dia fez sua alma ter paz.
Então, não desista da sua caminhada por causa das suas quedas. Continue lutando, continue buscando, continue tentando. Porque existe cura para a alma cansada, existe libertação para quem está preso, existe o perdão para quem se arrepende. E se existe recomeço para quem decide voltar para a presença de Deus, que Deus fortaleça você na sua luta e que o Espírito Santo incomode no seu coração toda vez que algo tenta te afastar da presença do Senhor e que Nossa Senhora te cubra sua vida com o seu manto sagrado, intercedendo pela sua caminhada e ajudando você a permanecer firme na fé. Eu sou o Wesley e até o próximo vídeo.